O presidente Luiz Inácio Lula da Silva resgatou em um discurso feito hoje a mentira mais ridícula e vergonhosa de todo o seu atual mandato. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você aquilo que a imprensa não mostra, os detalhes que ninguém presta atenção, mas que dizem muito sobre Lula e o seu governo. No final da manhã dessa quinta-feira, foi realizada uma cerimônia de inauguração da nova fábrica de celulose da Suzano, no Mato Grosso do Sul. O evento contou com a participação de alguns ministros, como Simone Tebet e Rui Costa, também do vice-presidente Geraldo Alckmin e do presidente da República. Logo no início do seu discurso, assim que terminou de ler a sua nominata, Lula já deu sinais daquilo que estava por vir. Ele já começou trazendo a velha narrativa de que assumiu o país destruído, narrativa essa que ele usa para atacar o seu principal adversário e também para criar desculpas para os resultados negativos do seu governo. Quando eu fui eleito presidente pela terceira vez, eu tinha em mente que a gente tinha pegado um país semi-destruído. Vocês possivelmente não tenham noção do que aconteceu com esse país. É claro que o público não tem noção do que aconteceu com esse país, porque o país ao qual Lula se refere é esse cenário fictício que só existe na cabeça dele. O público sabe aquilo que realmente aconteceu nos últimos anos, e isso é muito diferente do que Lula apresenta em suas narrativas. Bom, outra coisa que na realidade é muito diferente do que na cabeça de Lula é a grafia das palavras, inclusive quando elas fazem parte do nome dos programas do seu próprio governo. Quais as 3 ou 5 obras mais estruturantes do seu Estado para que a gente pudesse incluí-las num programa estruturante chamado Programa de Aceleração do Crescimento. Programa de Aceleração do Crescimento. Pois é, mas antes fosse a acerelação o grande problema do discurso de Lula. O grande problema, na verdade, foi quando ele começou a acerelar nas mentiras. Eu disse, governador, e vou me reunir no dia 19 com todos os meus ministros, não só para fazer a despedida de fim de ano, mas para dizer algumas mensagens para eles. Nós passamos 2 anos, do dia 1º de janeiro de 2023 até o dia 31 de dezembro de 2024, reconstruindo o país. Vocês não têm noção a quantidade de escolas que nós pegamos paralisadas. Vocês não têm noção a quantidade de casas do Minha Casa Minha Vida que foram paralisadas. Pois é, desde que assumiu esse mandato em janeiro de 2023, Lula tem insistido na narrativa de que encontrou obras paradas pelo governo anterior. Só que, ao fazer esse discurso hoje, Lula ignorou, intencionalmente ou não, o fato de que o Tribunal de Contas da União divulgou ontem um relatório que mostra que mais da metade das obras públicas em todo o país estão paralisadas. De acordo com o TCU, são 11.941 projetos interrompidos, que correspondem a 52% dos contratos em andamento no país. Ou seja, agora, durante o governo Lula, mais da metade das obras públicas que deveriam estar em andamento estão paradas. Que moral ele tem para falar qualquer coisa em relação à paralisação de obras em outro governo? Mas, por incrível que pareça, essa ainda não foi a pior parte dessa argumentação de Lula no discurso. A pior parte foi o que veio logo em seguida. Eu hoje estou inaugurando conjuntos habitacionais que começaram a ser construídos em 2013 e que simplesmente ficaram paralisadas por irresponsabilidade, porque alguém nesse país inventou que ia criar uma carteira verde e amarela, porque alguém nesse país inventou que ia fazer casa verde e amarela, e eu não vi nenhuma casa verde e amarela, porque no nosso governo as pessoas pintam a casa do jeito que quiser. Pode ser vermelha, pode ser branca, pode ser azul. Não, você não ouviu errado. Essa é a terceira vez desde que assumiu esse mandato que Lula diz que casas do programa Casa Verde e Amarela, que foi o programa substituto do Minha Casa Minha Vida durante a gestão anterior, eram todas pintadas de verde e amarelo. Esse programa, por sinal, oferecia para as regiões norte e nordeste do país taxas de juros menores do que as do Minha Casa Minha Vida. Enfim, por mais que pareça óbvio, eu separei aqui uma matéria do site do próprio governo federal, publicada em julho de 2022,
2022, que traz uma foto de um conjunto residencial construído pelo programa, que prova que nem mesmo as casas desses conjuntos, onde as casas são padronizadas, eram todas pintadas de verde e amarelo, como Lula diz. E ainda nesse mesmo discurso, Lula deu mais uma demonstração clara da velha filosofia comunista. Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Porque pobre nesse país é tratado como se fosse invisível. Aliás, pobre só é enxergado na época das eleições. Na época das eleições, o pobre é a pessoa que tem mais valor no mundo. Todo mundo vai atrás de pobre, todo mundo pega criança pobre, todo mundo tira fotografia. Depois que ganha as eleições, desaparece e os pobres ficam no país. Pois é, o Lula que diz isso agora é o mesmo que dizia antes das eleições presidenciais de 2022, isso aqui. Eu falo de muita coisa, eu falo de economia, falo de tudo. Estou quase que nem uma Luiz Mercadante, que nem você, Eduardo. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio. Porque é isso que o povo quer. Mas depois que assumiu a presidência, o que foi visto na prática foi Lula comprando móveis luxuosos para o Palácio da Alvorada, como o sofá de mais de 60 mil reais, Lula gastando mais de 27 milhões de reais em reformas nos palácios presidenciais, Lula exigindo um novo avião presidencial que deve custar 1,5 bilhão de reais, entre outras regalias sustentadas pelo dinheiro do povo brasileiro. Lula pode até criar as mais variadas narrativas nos seus discursos, mas eu apresento provas, e contra provas não há argumentos. Bom, ainda tem outro assunto que eu preciso abordar aqui no vídeo, e esse é de causar revolta em qualquer um. Me permita relembrar rapidamente aqui os fatos para contextualizar essa notícia. O deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, se tornou alvo de um inquérito da Polícia Federal por ter exposto em um discurso feito na tribuna da Câmara dos Deputados ilegalidades cometidas pelo delegado responsável pelas evidências posteriormente comprovadas como falsas, que mantiveram Felipe Martins preso por 6 meses. Depois do inquérito ter sido anunciado, iniciou-se um debate de grande repercussão sobre a abrangência da imunidade parlamentar. Esse foi um dos motivos, inclusive, que fez com que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, fossem até a Câmara dos Deputados na última terça para uma audiência. Como eu mostrei no vídeo de ontem, Lewandowski mentiu ao citar uma jurisprudência que não existe, sendo que ele mesmo considerou em 2021, ainda como ministro do STF, que a imunidade parlamentar abrange esse tipo de acusações, quando foi relator do caso da queixa-crime contra Paulo Pimenta por ter ofendido a honra de Luciano Hang em um vídeo gravado fora da Câmara dos Deputados. Pois bem, nessa mesma audiência, também como eu mostrei no vídeo de ontem, Marcel Van Hatten fez questão de repetir as acusações feitas anteriormente, dessa vez na presença de Lewandowski e de Andrei Rodrigues, dizendo que, já que eles estavam afirmando que as falas feitas por ele eram um crime, o diretor-geral da PF deveria então prendê-lo em flagrante ali mesmo. O diretor-geral da PF não o prendeu. Algum tempo depois, Van Hatten afirmou então que André Rodrigues, diante da situação, estava prevaricando. Pois é, agora, adivinhe o que aconteceu? O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, decidiu entrar com uma representação solicitando que seja aberto um inquérito para investigar o deputado Marcel Van Hatten por tê-lo chamado de prevaricador. Me desculpe, mas o que eu realmente penso a respeito desse senhor não pode ser dito aqui. Um grande abraço e até a próxima.